Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre o KDD, mais especificamente sobre o artigo Knowledge Discovery and Data Mining Towards a Unifying Framework, ou, traduzido, Descoberta de Conhecimento e Mineração de Dados rumo a um framework unificado. Esse artigo foi escrito pelo Usama Fayyad, o Gregory Piatetsky Shapiro e o Padraig Smith. Esse trabalho vai ser apresentado, no caso, essa apresentação vai ser apresentada por mim e pelo meu colega Samuel. E isso. Primeiramente, o objetivo desse artigo, né? O artigo ele cita que com o crescimento exponencial na geração de dados, né, hoje em dia, em várias áreas, não só nas áreas específicas de software, acaba criando uma certa necessidade para que algo consiga lidar com esse volume muito grande de dados e transformar ele em algo menor, mais enxuto e também mais útil, né? Num conhecimento resumido e útil. O KDD, então, ele vai surgir nesse meio como uma solução. Ele vai reunir várias áreas, né? Ele é multidisciplinar. E ele vai reunir áreas como a estatística, a inteligência artificial, o aprendizado de máquina, bancos de dados e a visualização para entender essa demanda. São essas áreas que ele vai englobar para tentar fazer o trabalho dele. Os conceitos básicos do KDD são vários e o artigo ele já começa fazendo algumas proposições sobre ele. Por exemplo, algo que o artigo deixa bem específico, uma distinção que eles propõem, é que o KDD ele é um processo total e completo e o data mining ele é só uma parte desse processo, porque algumas vezes pode ser confundido, né, esses dois conceitos, mas o artigo ele fala que o data mining é só uma parte do KDD. O KDD por si só, ele é definido como o processo não trivial de identificar padrões válidos, novos, potencialmente úteis e compreensíveis em dados. Já o data mining, ele refere-se a uma aplicação de algoritmo para extração de padrão. Ou seja, aplicar algoritmos sem preparação adequada dos dados ou interpretação crítica dos resultados pode levar a descobertas irrelevantes ou enganosas, o que os autores chamam de data dredging. Para o KDD em si, ele foi dividido, né, em 9 processos, em 9 etapas de processos. Porque como o artigo fala, o KDD ele é iterativo e interativo. E por isso que os autores, então, eles estruturaram essas etapas de forma a tornar ele mais simples, né, de ser aplicado. A primeira seria a compreensão do domínio e definir, né, os objetivos da descoberta. Primeiro, definir aquilo que você quer que o KDD dê para você, qual que seja o resultado que você quer. A segunda seria a seleção de conjunto de dados-alvo. Então, você teria que fazer uma seleção ou pegar já um conjunto pronto de dados e então aplicar ele, né? Você poder realmente pegar essa base de dados. Então, a terceira parte é fazer uma limpeza e pré-processamento dos dados, né? Você não vai simplesmente jogar os dados ali brutos nele. Você faz uma certa limpeza, uma certa análise desses dados. A quarta parte, juntando já nisso, é a redução e projeção de dados, como selecionar atributos ou redução de dimensionalidade, de forma que nem o terceiro propõe a deixar esses dados mais concentrados, mais focados. O 5 é escolher o método de data mining, ou
seja, que tipo de mineração você quer, até porque existem várias. E qual delas é mais adequado ao seu objetivo. Por exemplo, você pode ter uma datamine mais adequada para classificação, regressão, clustering ou o que você quiser, qualquer outra funcionalidade. A sexta é selecionar o seu algoritmo, né? Escolher o seu algoritmo, levando em conta o tipo de dado, modelo e requisito do usuário. Até porque você precisa escolher um tipo de algoritmo específico para todas as suas variáveis. O 7, então, é a mineração de dados. Que nem dito anteriormente, esse artigo vai propor que a mineração de dados é uma etapa. E aqui a gente vê que ela é a sétima etapa dos processos do KDD. Então, nessa parte, ela vai gerar padrões ou modelos específicos já baseados naqueles dados. A 8 seria a interpretação e avaliação desses resultados, para ver se realmente a projeção no começo estava certa, se esses dados estão de acordo com aquilo que foi proposto, né? E a nona etapa seria a incorporação do conhecimento, que pode incluir a integração em sistema, relatórios ou até decisões organizacionais. Isso vai de cada programa, de cada processo específico. E é isso. A próxima parte, então, vai ser apresentada pelo meu colega Samuel. Bom, eu sou o Samuel e vai ser abordado agora métodos de mineração de dados. Os métodos abordados no artigo, eles são divididos em dois grandes objetivos. Aqui vai ter a predileção, que ele vai propor prever os valores ou categorias futuras durante o desenvolvimento, né, a pesquisa, e a descrição, que vai ir atrás de buscar representar os dados de uma forma mais compreensível, mais organizada, né? Descrevendo os dados. E entre os principais métodos abordados no artigo, a gente tem a classificação. A classificação no artigo é de uma tarefa onde o objetivo seria atribuir um método de classificação de classe a uma instância com base em um conjunto de atributos, né, valores ou palavras, chaves. E esses modelos que seriam aprendidos a partir de dados rotulados seriam aplicados a novas entradas. Exemplos disso seria árvores de decisão, redes neurais, máquina de vetor de suporte, e regras de classificação. E temos a regressão, que é enquanto a classificação que vai prever os rótulos de categorias, a regressão vai prever os valores contínuos, né? E nós temos o de agrupamento, que é o clustering, que seria um método que seria descritivo, que ele vai ter como objetivo encontrar uns subconjuntos em dados não rotulados. Os autores do artigo, eles ressaltam que ele não quer conhecimento prévio de classe e que seria melhor, mais útil, né, a segmentação de clientes, de análise de comportamento e compreensão de dados. Temos a modelagem de dependência. Esse seria o método para buscar representar
relações entre as variáveis. Aí nós temos aqui agora, por último, a detecção de mudanças e desvios, ou desvios, né? Aqui, o objetivo é identificar e observar os desvios que seriam significativos do comportamento de objetivo futuro esperado, né? Agora, nós vamos para componentes de algoritmo de mineração. Aqui, os algoritmos de mineração de dados têm 3 componentes fundamentais: a representação do modelo, que é a forma como os padrões são descritos, como são mostrados, que se para a linguagem descrever padrões. Critérios de avaliação. Nesse aqui, a função do custo, ou para determinar a medida de desempenho, como acurácia, compreensibilidade e a utilidade acerca do algoritmo de mineração. Aí nós temos o método de busca. Aqui ele visa otimizar a otimização para encontrar os modelos que melhor se ajustam aos dados, considerando aí alguns critérios, né, de computacionais ou estatísticos, né, e estatísticos no caso. No próximo aqui a gente vai ter, para dizer sobre o artigo, os desafios e considerações aplicadas. O artigo também ele destaca alguns desafios que foram relevantes tanto do ponto de vista técnico quanto prático. Aí vai ter a escalabilidade, que é de lidar com grande quantidade de volume de dados. Aqui também vai ter ruído e dados ausentes, que seria determinado por bases reais, né? Significância estatística, que é evitar aí padrões impúrios. Aqui a gente quer evitar o vício, né, tipo overfitting. Vai ter dados dinâmicos. Os desafios de dados dinâmicos seria para adaptar a mudança ao longo do tempo. Compreensibilidade dos modelos, que seria de modelos que devem ser aí interpretados. A dificuldade de desafio é essa. E integração com sistemas existentes, como banco de dados e ferramentas aí que para visualização. E incorporação de conhecimento prévio. Aí, na conclusão do artigo, teve aí um grande destaque, né? Esse artigo teve um grande destaque para oferecer como a visão estruturada e uniforme da área de KDD. Nesse artigo ele mostra que a descoberta do conhecimento de dados é um processo demorado, né? É um processo completo, que vai muito além de aplicar algoritmo. E para isso, compreender as etapas, os métodos e desafios que estão aí envolvidos é fundamental para que haja aí o desenvolvimento de aplicações robustas, éticas e eficientes, tanto para meios acadêmicos, quanto também para o âmbito aí do setor produtivo. E bom, isso é a explicação do artigo.
E bom, ficamos por aqui e até mais.